primeira é aquela novela, né, Razão, envolvendo o Bruno Mendes. O Corinthians vai se reunir com o zagueiro nos próximos dias para tentar, enfim, acabar com essa novela. Aliás, a ideia do Corinthians é, depois dessa reunião que vai acontecer, é divulgar o desfecho. Não sei se vai divulgar de forma oficial ou então vai passar pela gente, né, pela imprensa, enfim, pelos repórteres, mas a ideia é passar para o torcedor corintiano o desfecho do caso, seja negativo ou positivo. Ó, Bruno Mendes aceitou, Bruno Mendes recusou. Então, acho que essa novela agora, né, está caminhando para o seu final, porque vem se arrastando durante toda a temporada. O Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até dezembro, se tornou titular do Corinthians, mas titular da lateral direita, né, não é o zagueiro titular do Timão, e tem muitas propostas em mãos. Só que uma delas, a maior proposta que ele tem é do Flamengo. E na reunião o Corinthians vai tentar cobrir essa proposta. E o que eu apurei, Razan, é que é a última tentativa do Corinthians. Ó, os números são esses, você vai ganhar um pouco aqui, perde ali, e o Corinthians tentando se aproximar dessa proposta do Flamengo, que eu apurei, Razan, agradou bastante, tá, o jogador e o staff também do Bruno Mendes, que estava, né, com a seleção uruguaia defendendo a seleção celeste nas eliminatórias da Copa do Mundo. Ele volta agora para defender o Corinthians, e aí o Timão agenda a reunião para os próximos dias para tentar, enfim, terminar essa novela. Bruno Mendes fica ou não fica? Mas hoje o Flamengo está na frente de todos. Eu falo todos porque, além do Corinthians, né, que tenta a renovação, o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Inter também fizeram propostas pelo defensor uruguaio. Razan. A proposta do Flamengo, então, é a mais forte que ele tem na mesa nesse momento. Isso, de todos os clubes, Grêmio, Inter, o próprio Atlético Mineiro e a própria proposta do Corinthians. Não? O Corinthians fez diversas propostas, né, ao Bruno Mendes, e ele recusou todas, né, do Timão. Então, o Corinthians agora não vai deixar mais a situação se arrastar também, né? Não tem muita moral falar assim, agora não vou deixar, já estamos chegando quase no fim do ano. Mas vai ser a última tentativa e pode cravar aí, Razan, vai ser o último encontro entre as partes para discutir esse assunto. E aí nós vamos saber se o Bruno Mendes vai ficar no Corinthians em 2024 ou não. Você acha que o Corinthians demorou demais para renovar com ele, Samir? Muito, muito. O Corinthians deixou para o último ano, talvez não apostando muito no futebol do Bruno Mendes, né? Porque ele nunca foi titular, né, da zaga do Corinthians, Razan. Foi emprestado para o Inter, voltou, desde que voltou também não conseguiu essa condição de titular. Com o Vitor Pereira não foi titular nenhum técnico do Corinthians. Com o Vanderlei, ele sumiu um período, é que a gente esquece. Mas ele ficou um bom tempo sem entrar em campo, às vezes nem ser relacionado. Muita gente desconfiava que era até a questão contratual, mas não era. Era uma opção realmente do Vanderlei. E tanto que o Bruno Mendes só ressurgiu na lateral direita. Então o Corinthians, talvez por não apostar muito no jogador, demorou para renovar o contrato. E quando quis, aí a situação ficou um pouco complicada, porque ele já tinha em mãos, acho que a primeira oferta foi do Inter, porque ele teve uma boa passagem pelo Inter, depois o Grêmio entrou na parada, o Atlético Mineiro, e entrou o Flamengo com essa, podemos dizer, baita proposta, não tem os valores, mas me falaram que atende aquilo que ele tem pedido em relação a luvas para o Corinthians, e o Corinthians recusou. Agora a ideia do Corinthians é tentar se aproximar, se não cobrir essa proposta do Flamengo, tentar se aproximar e convencer o Bruno Mendes da seguinte forma, Razão, aqui você já está entrosado com o grupo. Foi aqui no Corinthians que você conseguiu chegar à seleção uruguaia, porque ele começou a ser convocado agora, né, para a seleção principal também. Os argumentos que o Corinthians tem são esses, né, porque ele, no Flamengo, por exemplo, ele vai ter que recomeçar lá e brigar pela posição de titular. No Corinthians hoje, apesar de ser titular na lateral direita, é titular e chegou à seleção uruguaia. Esses são os argumentos e também mexer no valor, né, porque se não mexer no valor, né, Razão, aí fica difícil. Mas com certeza demorou muito o Corinthians para se mexer com a renovação do Bruno Mendes.